corrigir. Bom dia a todos, meu nome é Bruno. Eu vou fazer uma rápida explanação acerca da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, previsto no artigo 303 e 304. Veja bem, se tem dois artigos que podem salvar a vida de qualquer pessoa na sociedade, são esses dois artigos. Vai salvar de forma rápida, como um colega ali, inclusive, citou, uma ação de saúde, por exemplo. Veja, é importante perceber que, principalmente hoje em dia, a gente está muito acelerado, né? E o mundo contemporâneo exige uma rapidez, uma atuação, principalmente do advogado, das decisões judiciais, etc. Inicialmente, eu vou demonstrar para vocês um contexto aqui histórico e vou fazer uma explanação acerca da teoria e prática da tutela requerida em caráter antecedente. Veja, você quer algo mais rápido que uma antecipação antecipadamente. Veja, esse instituto, ele surge na França, certo? Através do référé provision, os referentes franceses. Uma evolução na França do desenvolvimento comercial, algumas mercadorias ou questões fiscais e tributárias, alguns problemas apareciam em relação ao comércio. E, dada a necessidade de dar continuidade ao comércio local, o pessoal da França criou um instituto processual para trazer uma celeridade. Por exemplo, determinada mercadoria abortou e ficou embaraçada. Precisamos tirar essa mercadoria, sei lá, do porto e dar destino a ela. Então, para evitar esses embaraços, os franceses chegaram e falaram: a gente precisa de alguma coisa urgente. A gente não pode perder tempo. E aí, na França, surgiu o référé provision, que é uma decisão provisória, mas que vai garantir uma celeridade no desembaraço de qualquer questão ali, né? E depois foi para a França, adotou-se em Portugal, Alemanha e finalmente no Brasil, que inclusive o Ovidio Batista tem um livro chamado Processo de Ideologia, ele faz uma crítica em relação à incorporação de alguns institutos para o direito brasileiro, que dá certo ou dá errado, mas está aí presente. Veja, os fundamentos, os requisitos, tal como a tutela normal, a tutela do justiça de modo geral, nós já sabemos, etc. Mas o procedimento pedido, eu vou fazer um alerta. Cuidado com os elementos que você vai trazer na petição inicial, procuração, a questão da gratuidade e o risco de retardo. Por quê? Cara, cliente liga de que hora para vocês? Não tem hora. É de manhã, de madrugada, de tarde. Ou se lá, se você vai atender, vai ter que resolver o problema do cara. O cara tá ali, aí passou o carro da banana. Aí o cara comeu a banana, escorregou, quebrou a perna, fratura exposta. Foi para o hospital. Tá na UPA. Doutor, eu preciso ser transferido para um hospital para fazer a cirurgia. Resolve o meu problema. Não, claro, com certeza. Deixa eu analisar aqui a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Pernambuco e daqui a pouco eu retorno para você. Vou elaborar uma petição inicial de 20 laudas e com certeza o juiz vai deferir a liminar. Morreu. Primeiro porque o juiz, nem a IA vai ler a petição de 20, 25, 30 páginas. Segundo porque ele precisa de uma providência para ontem. Então tu não vai perder um tempo de fazer uma petição inicial com 25 a 30 laudas. Então, ainda vê, e ainda pesquisar a jurisprudência. Meu amigo, por cliente não são políticos. O direito só qualificou, morreu o cara. E aí, diante da necessidade de termos um procedimento, um ato mais célere, o CPC falou: tem o 303 e 304. Você pode fazer uma petição, mais ou menos, ali, sem ser completinha, mas você vai trazer a urgência contemporânea ao ajuizamento dessa ação. O que é preciso fazer agora, urgente, já, para já, senão o cara vai morrer. Tutela requerida em caráter antecedente. E aí, por que eu botei aqui? Elementos necessários de procuração. Se o cara estiver desmaiado ou na UTI, ele precisa de uma transferência, quem é que vai assinar a procuração? Sou como magistrado. O senhor exigiria uma procuração da pessoa que está em coma? Tem como. Mas aí eu posso coletar, além de laudos médicos, o prontuário, eu posso buscar assinatura de testemunha, um familiar, um irmão, um pai, um tio, qualquer pessoa que vai representar ele, vai chegar até mim e falar: doutor, eu preciso disso. Posso, né? O senhor indeferiria esse tipo de... Não, tá vendo? Bota um videozinho, exatamente, eu fiz isso, esqueci de colocar. Eu falei: filma o cara lá, estado vegetativo, filmou, pronto. Aí eu mandei assinar naquela assinatura virtual. Pega o dedo dele, escreve o nome e fala: pô, eu quero a tutela, eu quero eliminar, doutor juiz. Gratuidade. E aí vamos ter um cuidado em relação a isso. Às vezes a gente pede gratuidade, só faz aquela declaração, diz: o cara aqui foi o suficiente, estão pedindo aqui.
mas tenta ao máximo, porque a gratuidade, além, lógico, da legitimidade, da capacidade, da regularidade, etc., a gratuidade ela é um dos pedidos ali que é o primeiro a ser apreciado, a gratuidade da justiça, para ele passar para a questão da tutela. Então, se você entra com pedido urgente e esquece, negligencia a questão de comprovar minimamente com alguns elementos do processo que o preenche o requisito da gratuidade, ele vai despachar intime-se para comprovar nos autos que, de fato, preenche o requisito para o deferimento da gratuidade da justiça. Então, cuidado no risco do retardo processual. É necessário ter muito cuidado. Procuração reúne elementos necessários. Gratuidade, junta lá, o cara ganha 10, 20, 30 mil, junta os custos que ele tem, no final das contas, ele fica ali, como disse. Enfim, indicar possíveis pedidos na inicial. O Código de Processo Civil, 313, ele pode falar que ele pode fazer esse requerimento, nós podemos fazer o requerimento em caráter antecedente e indicar os possíveis pedidos que eu vou fazer no aditamento. Eu preciso fazer isso? Porra, preciso. Eu já vi na edição inicial, o cara entrou com uma cautelar antecipada antecedente, e o juiz falou assim, faltou indicar os possíveis pedidos. Eu acho isso desnecessário, particularmente. Mas eu não pode, então vamos cumprir isso aí. Decisão quem defere, recurso ou aditamento. E aí, existe uma discussão, aliás, surgiu a discussão em relação à questão da estabilização dos efeitos dessa decisão. Se a decisão ela vai se tornar estável ou não, a depender de determinada conduta de quem a pratique no processo. E aí eu botei aqui, a decisão que interfere ou defere é recurso, ou aditamento de pronto. Deferimento, vamos lá. Sempre tem que apertar aqui para o vermelho. O laser tem? Tem laser, Maria? Tem laser. Aqui, pronto, tem aqui, ó. Deferimento. Aí, com recurso do réu ou com deferimento da tutela da liminar. Juiz deferiu a liminar. Teve recurso do réu, agravo de instrumento. Não houve aditamento do pedido, extingue e não estabiliza. Depois a gente vai falar sobre estabilização rapidamente. Deferiu a liminar sem recurso do réu, houve recurso do réu, a camarada simplesmente incluiu a corda. E sem aditamento, extingue o processo. Não houve recurso, não houve aditamento, extingue o processo, a decisão estabiliza. Como assim? Extingue o processo, estabiliza? Vamos lá. Resumindo, só estabiliza pré-conclusão nível 1. Quem traz isso aqui é o professor Roberto Gomes, que fechou um artigo, inclusive, chamado da imutabilidade da tutela cautelar antecedente. É um artigo interessante. Conhece de ambos. Preclusão nível máximo. Após 2 anos, sem a reabertura da discussão, né, da relação processual, e não houve precluiu aí, o assunto já passou em altos os 2 anos, há uma segunda do certo doutrinadores, uma preclusão máxima, que não se confunde com coisas julgadas, que eu não me arrisco a entrar, porque temos um desembargador que muito sabe sobre coisas julgadas, eu não vou passar vergonha. Atenção, urgência contemporânea à procura da ação. Seja estratégico e não perca tempo. Aí o camarada, aí o advogado, o cliente chega lá e fala, doutor, eu estou precisando urgentemente resolver esse problema. Não, deixa comigo. Eu vou entrar com uma ação pelo procedimento comum, com pedido de obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisa in limine litis, inaudita da parte. O cara morreu, cara. A gente está tratando aqui de situação que exige de você ir em busca de uma tutela jurisdicional que antecipe os efeitos finais de uma tutela em uma fase, em um exercício de cognição não exauriente, para satisfazer a necessidade do camarada obter o bem da vida. Como o cara falou, a boa vida, uma boa, etc. Por que estratégia? Para não perder tempo, o camarada não morrer. Porque quando o camarada morrer, poxa, vai deitar a cabeça no colchão e acabou-se. Mas a família vai atrás do advogado. Isso que eu estou falando. Outra coisa, agravou, mesmo que você não leve adiante o processo, mas houve um recurso, qual é o efeito que isso gera? Você vai saber o futuro recurso que vai subir, para qual desembargador, qual é a jurisprudência ali daquela Câmara, né? Aí o nome disso se chama prevenção. Vamos lá. Imagens sensíveis a seguir. Alguém já tomou café hoje? Se for sensível,
Sei, mas advogado tem que estar preparado para ver essas coisas. Senão você, deixa eu juntar aqui essa foto. Toma aí, doutor Gil, vê essa foto aí. Pô, tem que enfrentar a situação. Mas a primeira é mais levinha. Isso aqui foi uma cliente minha, Silvana, e ela passou por uma cirurgia e esqueceram o material cirúrgico na barriga dela. E ela passou uma semana. Tô passando mal, febre, infecção. Aí ela botou, eu preciso resolver isso, acho que eu vou morrer, eu tô passando mal. O pessoal chega lá, me dá desculpa, eu volto para casa. Aí eu, tá certo, eu vou fazer aqui a petição inicial de 20 laudas, mais a jurisprudência da Corte Americana. Pô, é uma petição simples com pedido de antecipado antecedente, depois você edita. Até para você ter tempo de respirar, buscar novos elementos e trabalhar bem os seus pedidos, especificamente o dano moral, para trabalhar bem, etc. Aqui a barriga dela. Aí você vai parar aqui. Isso aqui é infecção, certo? A barriga dela teve que ser fechada naturalmente, não houve costura. Ela morria. Manteve-se aberto com bolsa de proteção e ela vai fechando aos poucos. Beleza. Isso aqui é a veia, etc. Luz. Aqui por quê? Por causa da gaze e da linha cirúrgica que esqueceram dentro da barriga dela. E tu vai parar para fazer uma petição heróica? Aqui. Manicure denuncia a questão da cirurgia. A gente foi para de novo, pai. Depois da tutela antecedente. Aí você vai aparecer. Antes você vai para a justiça. Bem, na prática, um minuto, como é que se faz a petição inicial da tutela antecipada requerida de caráter antecedente? Pai, petição inicial. Isso aqui é um outro caso, só que está inserido que envolveu uma questão sexual que não ocorreu. Petição inicial. Como é que eu faço o pedido? José Fulano tal, Brasil de qualificação, vem através do advogado, cuja procuração tem anexo de endereço para você ajuizar pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, com fundamento nos artigos 300 e 303 CPC, aí vamos lá, em ação de obrigação de fazer, o qual será movida no prazo legal em desfavor de Instagram, Facebook, serviço online, etc. Qualificação. Veja, eu disse primeiramente que esse pedido é uma tutela antecipada antecedente e que depois, quando eu for devidamente no tempo e modo adequado e intimado para aditar, eu vou dizer que é uma ação de obrigação de fazer. Se você quiser fazer isso, fica legal. Se não, eu acho desnecessário, mas por capricho você pode botar, até porque o código suscita isso, a indicação do que você vai querer fazer aí. Seguinte. Pedidos. Aí tem lá os pedidos, nós teve a narrativa dos fatos dos pedidos. Né? Vamos lá, isso foi quando? 2021. Agora eliminar vem, doutor. Agora eliminar vem. Não. Lembram da gratuidade? Eu estava afobado em relação a liminar, aos requisitos, ao pedido, esqueci da gratuidade. Aí o juiz falou assim, intime seu parte doutora para me fazer 15 dias, ou pagar as custas, ou juntar um documento que comprova a gratuidade da justiça. Eu fiquei como? Eu morri, meu amigo, quando eu vi isso aqui, eu falei, o cara vai morrer. Depois, ele deferiu a tutela requerida, certo? Aqui vem que eu escondi o nome dos Instagrams. Teve uns famosinhos aí, babado por não sei das quantas, o amarelinho, o Recife Ordinário. Eles não sabem nem da existência dessa causa. Mas, e eu fui atrás do IP e tudo, dos responsáveis, foi uma bagunça. Concedendo antecipação do tutela. O réu cumpriu toda a decisão e agravou. Por que o réu cumpre a decisão e agravou? Para evitar a estabilização dos efeitos da tutela. Mas uma coisa interessante, ele agravou, mas se tivermos um recurso posterior, eu saberia quem é que vai julgar, para quem é que vai cair. Viu? Então, às vezes, ao invés de você fazer a tutela completinha, faz uma antecedente, cara. Porque tu vai antecipar uma prevenção e durante o processo que tiver eventual recurso, sabe quem é o prevento, possivelmente. Extensão do processo. Importa salientar, igualmente, que a tutela anteriormente concedida não foi alvo de estabilização, uma vez que a lei foi contestada, aí tem a questão que ainda estava ali, né, do entendimento, contestou, não estabiliza. Eu entendo que deve recorrer. E o provimento provisório foi objeto de agravo de instrumento. Nesse sentido, veio esse recente procedimento do STJ. Acho que ainda estava naquela questão da dúvida. Deu certo. Mas porque o processo foi extinto, eu quero fazer, doutor, resolver o problema. Tem mais alguma coisa para fazer? Eu vou ganhar uma indenização? Eu não vai. Nesse caso, não vai, não. Deixa para lá, doutor. Pode ter. Antecipei os efeitos finais da tutela satisfativa, estabilizada ou não, uma vez satisfeita, não há decisão que possa reverter os efeitos práticos, como no caso daqui. Fez cirurgia, eita, foi revogado, desfaz aí, descostura, não existe isso. O que pode reverter é indenização extra
aliás, indenização, né, pecuniária. Mesmo extinto, o bem da vida foi garantido, obrigado, gente, valeu.